Olá a todos! Hoje então vamos ter mais uma aula de Química Farmacêutica e o tema que a gente estará abordando hoje será a questão das moléculas que têm estrutura-atividade na questão da osteoporose, que revertem o avanço do quadro de osteoporose. E como objetivos desta aula, nós temos o seguinte. Primeiramente, conhecer os princípios que regulam a modulação óssea, que é um aspecto importante para entender como que as moléculas podem ajudar a ter reversão do quadro de osteoporose e garantir a saúde óssea. Além disso, visualizar dentro desses princípios quais são as etapas que são úteis para o planejamento de uma molécula para o tratamento da osteoporose. E, por fim, conheci as características químicas dos bisfosfonatos, que são fármacos bastante úteis para a questão do tratamento da osteoporose. Então, inicialmente, vamos falar um pouco desta condição clínica denominada osteoporose, que apresenta algumas características peculiares e bem particulares. Primeiramente, a definição. Então, é uma doença que atinge os ossos, afetando a sua estrutura como um todo, deixando ele com a característica mais frágil, mais sensível a fraturas e com difícil recuperação pós-fratura. Além disso, ocorre devido a quando a quantidade de massa óssea diminui de forma substancial e desenvolve os chamados ossos demasiadamente ocos, finos e de extrema sensibilidade, que estão, como já disse anteriormente, sujeitos a mais fraturas. E trata-se de um processo considerado normal do envelhecimento, que é mais comum nas mulheres do que nos homens. Mas nem por ser considerado um fator normal do envelhecimento que não deve ser tratado ou revertido, porque ele tem sim as suas implicações patológicas que comprometem inclusive a qualidade de vida, principalmente das mulheres. E outra característica importante com relação a esta condição clínica que merece atenção e inclusive que determina o uso e emprego das moléculas nesta doença é que ela é uma doença progressiva que lentamente evolui e que raramente vai apresentar sintomas. Esse é um fator importante porque a ausência de sintomas faz com que a pessoa fique exposta à doença, não trate adequadamente e possa ter o diagnóstico somente após a ocorrência de uma fratura. Ainda com relação especificamente da osteoporose, merece destaque a questão das mulheres. Elas são as mais atingidas pela doença, muito em função da questão envolvendo o processo de menopausa que acontece com elas, no qual o estrógeno, que veremos mais adiante, desempenha um papel importante na saúde óssea, porém, nas mulheres, em uma certa fase da vida, cai em valores de forma bem brusca, e isso faz com que os ossos, então, passem a incorporar menos cálcio, tornam-se mais frágeis e tenha alterações no processo de renovação celular. A gente pode observar, inclusive, neste gráfico aqui, do qual observa-se o decréscimo da massa óssea no gênero masculino, que tem uma certa uniformidade a partir dos anos, porém nas mulheres nós temos algumas alterações, principalmente na faixa dos 45 e 50 anos, no qual a densidade cai bruscamente, a massa óssea cai bruscamente e torna-se valores bem inferiores em relação aos homens. Por essa razão que as mulheres precisam ter uma atenção muito especial à questão da sua saúde óssea. E além de conhecer a doença, a gente precisa saber também quais são os fatores de risco que levam ao desenvolvimento da doença e deixam a mulher mais exposta às complicações que acontecem devido às fraturas que, uma vez ocorrendo, tem dificuldade até mesmo para se recuperar. A questão de ser mulher, como a gente acabou de ver no gráfico passado, as pessoas de etnia branca têm maior predisposição a ter essa doença. Pessoas que fumam ao longo da vida apresentam algumas alterações que
levam, né, à questão de uma fragilidade óssea. Os diabéticos, né, muito dos quais, né, podem ter também alterações renais que pode levar à situação da osteodistrofia renal, e as pessoas que fazem exercício demasiadamente em excesso, do qual existem também algumas alterações, incluindo o PTH, o paratormônio, responsável pela calcificação óssea, e essas alterações podem, né, desde que lembrando, um exercício feito incorreto e demasiadamente, em excesso, levar a uma fragilidade óssea, deixando a pessoa mais propensa a desenvolver a osteoporose. E para o tratamento da osteoporose, nós temos uma classe de medicamento bastante utilizadas, que são os bifosfonatos, que são moléculas que apresentam como característica principal a presença de um grupo fosfato que tem alta afinidade pelo tecido ósseo e desempenha papéis bioquímicos e fisiológicos importantes que ajudam a manter a densidade óssea adequada. Aqui nós temos exemplo, né, de ossos normais, né, um tipo de osso normal com a sua porosidade, né, que lhe é peculiar e necessária para se ter o volume e peso adequado para os movimentos e para outras funções que lhe compete. E aqui do lado esquerdo nós temos, né, um osso já em processo de osteoporose, do qual a gente observa que, né, o diâmetro, né, dos poros são bem maiores do que um osso em estado normal. E esta condição, né, de poros com elevado diâmetro deixa o osso então mais suscetível a fraturas quando exposto a uma queda, por exemplo, né, ou algum tipo de situação em que o osso sofra, né, algum tipo de impacto. E como que acontece o processo da remodelagem óssea que deixa o osso no aspecto que a gente viu de osso saudável? Vou apresentar para vocês agora um esquema, então, que demonstra, né, como é que funciona a questão da renovação do tecido ósseo, que tem por finalidade deixar os ossos sempre na porosidade adequada. Aqui em azul temos, né, um exemplo, né, de uma massa óssea, e nesta região onde aparece agora a seta mais escura, nós temos a região que está tendo já desgaste, descalcificação e perda de material ósseo no organismo de uma certa pessoa. Quando acontece, então, né, esse fenômeno de descalcificação e perda da massa óssea, vários processos biológicos começam a ocorrer para se ter esta renovação da massa que foi perdida. E como é que acontece, então, esta renovação? Basicamente, né, nós temos, né, a região progenitora da matriz óssea, que é a região que produz as células ósseas, e acontece o seguinte: nós temos, né, nessa matriz a formação de células chamadas de osteoclastos, que têm a função básica de realizar a remoção das células velhas que não têm mais atividade, induzindo inclusive ao processo apoptótico, porque acontece de chegar um momento que as células ósseas não são mais interessantes e esses osteoclastos então liberam certas substâncias que induzem a apoptose dessas células já consideradas velhas. Então eu começo a ter então a retirada dessas células velhas para um processo de renovação óssea. Este, então, é o primeiro processo que acontece. Logo em seguida, então, tendo o osteoclasto formado, o que acontece? Ele cumpre a sua função, né? Aqui, então, representado o osteoclasto, né? Neste esquema de desenho celular, ele cumpre a sua função, então, de fazer, né, a retirada, né, da massa velha óssea. E assim, então, retirado essas células antigas, começa o processo de elaboração de novas células que ocuparão o espaço deixado pelas células velhas retiradas pelo osteoclasto. Então, o que acaba acontecendo, né? Uma vez então que temos aquele processo citado
anteriormente, de ação do osteoclasto, entra em ação outros processos bioquímicos a partir do momento que a remoção de células velhas via osteoclasto atinge o chamado limite tolerável, ou seja, a questão de retirada e aumento dos poros chega a um determinado diâmetro que vai acionar vários processos bioquímicos, e isso se chama limite tolerável. Ou seja, você tem então um determinado osso que apresenta uma determinada porosidade e com o passar do tempo, nesse processo de ação do osteoclasto, a porosidade aumenta, passa pelo limite tolerável e, desta maneira, processos bioquímicos serão acionados para repor aquela parte que foi retirada e está deixando o osso com um diâmetro muito grande no seu poro. E que processo é esse? O processo é o seguinte: quando o limite de tolerância é atingido, ou seja, o diâmetro do poro fica muito grande, deixando o osso em processo de fragilidade, entra em ação o estrógeno, que tem a sua ação induzida pela atividade exacerbada de osteoclastos. O que o estrógeno vai fazer? Ele, uma vez ativado, então, circulando a corrente sanguínea e chegando nas células ósseas, ele vai promover, então, a ação sobre o osteoclasto. E uma das ações do estrógeno é o quê? Liberar componentes químicos que contenham fosfato, chamados pirofosfato, que terão a função de impedir a ação do osteoclasto. Porque se o osteoclasto já está agindo além do esperado, alguém tem que impedir a sua ação. E essa ação, esse impedimento da ação se dá por quem? Pela ação do estrógeno, que tem concentração aumentada, que vai então liberar o pirofosfato, que vai então ligar receptor específico do osteoclasto e induzir agora a apoptose destas células chamadas osteoclasto. Desta forma, então, devido à ação do pirofosfato, eu tenho o impedimento da atividade, então, de remoção das células. Chega o momento, então, de cessar essa atividade. E o responsável, novamente lembrando, é o estrógeno no caso das mulheres. No caso dos homens, isso está muito associado à ação de outro hormônio, que é o PTH. Por isso que os homens são menos sensíveis à mudança de densidade óssea com o passar da idade. Bom, dando então sequência a essa atividade, que acontece então a apoptose induzida pelo pirofosfato, o que vem a acontecer? A alta concentração de estrógeno vai então, por sua vez, se a gente acompanhar aqui agora a seta preta no canto superior esquerdo, vai então induzir uma segunda ação. Qual é a segunda ação? A produção de osteoblastos, que são as células novas que vão substituir as células velhas retiradas no processo de osteoclastose. Então o estrógeno induz os osteoblastos agora, e o que acontece? Novas células então irão ser produzidas e formação de um osso novo. E assim então, todo o processo de extensão, de aumento do poro acaba sendo revertido. Tira as células velhas, entra as células novas. Porém, para tirar as células velhas, eu preciso de uma célula específica, que é o osteoclasto. Este osteoclasto, entrando em atividade, pode fazer com que o poro aumente demais. Quando ele aumenta demais, o estrógeno, então, entra em ação, libera o pirofosfato e o pirofosfato induz a apoptose dos osteoclastos. Uma vez que isso vem acontecendo, o estrógeno continua aumentando a sua concentração e começa a ter, então, o quê? A formação dos osteoblastos, que são as células novas que vão, então, ocupar aquele espaço, não deixando o diâmetro do poro ser tão grande. Então temos que considerar um aspecto importante, que é a ação do estrógeno. Mas a ação específica do estrógeno a gente irá ver na próxima aula. O que nós temos que considerar agora é que o estrógeno tem um papel decisivo na formação dos pirofosfatos.
Porém, com menos estrógeno, terei também menos pirofosfato. Então, o que acontece numa situação, né, patológica da osteoporose? Todo aquele processo que eu citei para vocês acontece, o limite de tolerância, então, é atingido, e quem deveria ser acionado na hora que o limite de tolerância do poro é alcançado? O estrógeno, que deveria então cumprir o seu papel de ativar o pirofosfato, para impedir que o osteoclasto continue sua ação e também o estrógeno induzir a formação das células novas. Porém, o que acaba acontecendo quando a mulher passa dos seus 45 anos, né? Ela não tem mais estrógeno. E o que acontece? O fato dela, então, não possuir mais estrógeno leva à não formação do pirofosfato, uma hiperatividade do osteoclasto e uma redução na renovação. Ou seja, eu tenho muita atividade de remoção de células, aumentando o poro, e não tenho células novas para repor. Isso tudo em função do quê? Da ausência do estrógeno. E a primeira alternativa seria, né, a reposição do estrógeno, só que o estrógeno ele traz muitos problemas em outros tecidos e o seu uso tem que ser feito com reserva, né? Tema que a gente estará vendo na próxima aula. O que a gente vai abordar agora mais profundamente é justamente a questão de como agir de forma a aumentar a concentração de pirofosfato para impedir a atividade do osteoclasto. E, desta forma, não deixar que os poros avancem, né, além do limite de tolerância e deixe o osso cada vez mais fragilizado. Bom, então a alternativa que nós temos para este processo, né, inicialmente poderia ser, né, a reposição do hormônio, mas o fármaco que é utilizado para esta finalidade são os bifosfonatos, que são nada mais, nada menos do que análogos químicos estruturais da molécula do pirofosfato e que exercem ação antirreabsortiva, ou seja, eliminam a ação do osteoclasto por indução da apoptose, né? E não só também, né, na diferenciação e pré-regulação do osteoblastos, como também, né, em outras atividades que acontecem, e como no caso da fixação do cálcio. Mas a principal atividade realmente que lhe é atribuída é a questão, né, de impedir, né, ou seja, de induzir a apoptose do mesmo para que eles não continuem o trabalho ininterruptamente, uma vez que a mulher ou tem baixa concentração de estrógeno ou tem, né, total ausência da produção de estrógeno. Estruturalmente, o que estas moléculas, né, dos bifosfonatos apresentam? Como o próprio nome diz, né, são dois fósforos, né, ligados a radicais hidroxilas, também a oxigênio, e apresentam uma forma também de sal sódio, ligados a uma cadeia carbônica que apresenta na extremidade um grupamento amino, que tem a função de modular a ação do fósforo. Por quê? Porque um fósforo muito reativo, né, pode ter ação exacerbada, exagerada, que pode trazer efeitos adversos não desejáveis. Então, a molécula guia base para a atividade de reversão da osteoporose são os bifosfonatos. O que eles são? São os análogos estruturais do pirofosfato, e o pirofosfato tem qual função? Né? Da indução da apoptose dos osteoclastos, impedindo a sua ação. Então, quando a mulher tem baixa concentração de estrógeno e, consequentemente, baixa concentração de pirofosfato, os bifosfonatos, então, entram em ação para fazer o mesmo papel do pirofosfato e impedir, né, que o processo de osteoclastos seja muito avançado, aumentando demasiadamente o poro. Então, o planejamento dos fármacos, né, envolve então a ação do pirofosfato e também, né, envolve a questão de estrógeno e seus derivados. Mas só lembrando que isso será tema da próxima aula. O nosso foco no momento vai ser agora a questão do pirofosfato.
E aqui, né, só mostrando, né, as moléculas guias existentes, né, e a que será estudada agora, que é justamente a questão do análogo estrutural do pirofosfato, que são, né, os fármacos bifosfonatos. Bom, então temos o tecido ósseo, temos um processo, né, de avanço na osteoporose, e como que a gente pode impedir, né, que o diâmetro dos poros aumente demasiadamente? Primeira questão, então, vai ser impedindo a ação dos osteoclastos por ingestão de análogos estruturais dos pirofosfatos. Algumas características interessantes relativas ao osso é a questão de ser rico num componente chamado hidroxapatita e outros minerais como cálcio e fósforo. Isso é importante por quê? Porque o grupamento fosfato presente no bifosfonato tem alta afinidade por esses componentes, sendo quase que um fármaco dirigido. Então, a administração do fármaco faz então com que ele se concentre justamente onde é para ele ter a ação. Isso traz algumas vantagens, como por exemplo, o fármaco poder ser utilizado até uma vez por semana, uma vez que ele vai se concentrar muito no local de ação desejado. E, né, existem várias questões, né, relativas, né, a esse fármaco com relação à sua potência, seus efeitos adversos, né, o alcance do tecido ósseo, entre outras ações que são explicados pela questão da estrutura-atividade. E só reforçando, né, a afinidade, né, que os bifosfonatos têm pela questão da hidroxapatita, um dos principais componentes que existem, né, e sobre a sua ação sobre os osteoclastos, né, do qual ele vai então impedir, né, no caso do bifosfonato, né, impedir a atividade do osteoclasto por indução da apoptose. Aqui só um esquema, né, mostrando, né, conforme foi na animação passada anteriormente, mostrando, né, a ação de osteoclastos, né, dos osteoblastos e o foco de ação, né, dos bifosfonatos em cima dos osteoclastos. Aqui então nós temos, né, o esquema mínimo da estrutura-atividade de um bifosfonato, do qual nós temos aqui a questão da molécula guia, né, que seria o pirofosfato. O que a gente observa, né, no ácido bifosfônico, que aqui nós temos, né, a questão então da molécula guia. O que a gente observa é o seguinte, né, substituição de um oxigênio por um carbono, o que faz com que, né, o efeito indutivo sobre o oxigênio seja menor, seja maior, fazendo então que tenha uma atividade, né, mais intensa, mas também a necessidade de modular esse efeito. E essa modulação do efeito se dá por radicais que são ligados, né, a este ácido bifosfônico, que é, de fato, né, o precursor dos bifosfonatos de atividade terapêutica. As características principais, né, afinidade por hidroxapatita, que é necessário ter, né, e a questão de ser não hidrolisável, ou seja, né, não ter muita afinidade com a água para que a absorção não seja comprometida, uma vez que um composto muito hidrofílico tem dificuldade de absorção. Bom, então as mudanças, né, que foram feitas, né, reside então nessa principal alteração de trocar um oxigênio por um carbono e as demais mudanças que são feitas para modular o efeito e a reatividade do grupo fosfato, para que não tenha ação exacerbada. E o que isso leva? Né? Leva, então, às modificações que dão origem, né, a diversos fármacos que têm a atividade esperada, né, para a ação da osteoporose. Lembrando que esses compostos têm a função de agir como se fossem pirofosfato, porém com uma cinética adequada que permita maior tempo de ação e afinidade adequada com o tecido ósseo, para não ter efeito exacerbado e nem tampouco o efeito não terapêutico. Aqui então nós temos alguns exemplos, né,
destes fármacos existentes a partir, né, do esquema básico da molécula guia. Nós temos o ácido pamidrônico. O ácido pamidrônico é caracterizado por uma cadeia aberta e uma porção de amina na extremidade e uma hidroxila próxima ao carbono. E os grupamentos fosfatos modulados, né, de forma a ter afinidade com o tecido ósseo. E temos aqui o ácido alendrônico, que apresenta uma característica bem semelhante, porém apresenta um nitrogênio mais distante, mais longe. E qual é a vantagem de se ter um nitrogênio mais longe? Tem relação com aquilo que a gente estudou na química orgânica, que é a questão do efeito indutivo, que se torna, né, menor a influência quanto mais longe. Então, no ácido alendrônico, conhecido também como alendronato de sódio, que é a apresentação em forma de sal desse medicamento, nós temos então uma distância ótima para uma interação adequada com o tecido ósseo e para uma atividade adequada em cima dos osteoclastos, né? Então, a diferença que existe do ácido pamidrônico para o ácido alendrônico é a distância do nitrogênio e a influência que se tem sobre o grupamento, né, farmacofórico, do qual deixa ele numa reatividade adequada, numa reatividade esperada para a função que se espera, né, deste medicamento. Então, recapitulando, o grupamento amino tem a função então de modular a atividade do grupo farmacofórico, e no ácido alendrônico, ou alendronato sódico, nós temos a distância ideal para modular essa atividade e ter a ação correta e esperada terapêutica de indução da apoptose dos osteoclastos, sem ser de mais e nem ser de menos. Temos outros exemplos, né, de derivados, né, do ácido alendrônico, porém sem muito sucesso terapêutico, né? Foram pequenas mudanças que foram acontecendo, mas o que a gente nota aqui, né, que presença, né, de proximidades, né, menores, né, com relação ao grupo farmacofórico, ou extensões maiores de cadeia, não geraram um efeito tão preciso como foi do ácido alendrônico, lembrando, também conhecido como alendronato sódico. E aqui então, né, temos, né, a comparação que existe entre eles, né? Se a gente pegar, por exemplo, então, o mais bem sucedido, que é o ácido alendrônico, que é o alendronato sódico, nós vemos as diferenças que podem existir desses compostos. No caso do ácido cloridrônico, por exemplo, né, percebemos a presença do cloro, que foi uma tentativa de modular o efeito, porém reduziu drasticamente a reatividade do grupo farmacofórico, por isso que acaba sendo pouco utilizado. O zelodrênico tentou-se colocar, né, um anel heterocíclico para aumentar a sua lipofilia, mas também a presença de nitrogênios, né, reduziu bastante a atividade. O etiodrônico, né, tem oxigênio muito próximo e não tem nada que modula, né, sua ação seria mais intensa, também não é interessante. E o pamidrônico, né, tem um nitrogênio muito próximo que reduziu a atividade, também não é interessante. Dos bem-sucedidos, né, temos então o ácido alendrônico e temos, né, o ácido residrônico, que tem um anel heterocíclico aromático que desloca a densidade eletrônica e tem a vantagem de ser lipofílico, por possuir mais carbonos. Então, clinicamente, né, nós temos esses dois compostos como atualmente os mais bem-sucedidos na questão da inibição da ação dos osteoclastos no tecido ósseo. Bom, então este era o conteúdo da aula de hoje. Dê uma conferida no ambiente virtual do exercício a ser feito. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado.